Se você pretende ter mais saúde emocional, mental e espiritual, além de você melhorar os seus resultados nos relacionamentos e na sua vida de uma forma geral, então você precisa aprender um pouquinho que seja sobre uma função executiva do cérebro chamada controle inibitório e entender como ela, ou a falta dela, afeta a sua vida. Você já caiu na tentação e enfiou o pé na jaca com aquela sobremesa, ou mesmo aquele pratão de almoço de domingo que você sabia que não devia comer, ou pelo menos não exagerar tanto? Você já falou ou então fez alguma coisa por impulso, sem conseguir se controlar antes de chutar o pau da barraca? Já ficou horas lutando para se concentrar em alguma tarefa mental do tipo estudar ou trabalhar sem conseguir? Aliás, você tem dificuldade em manter a atenção em alguma coisa pelo tempo suficiente? Se arrepende frequentemente por decisões equivocadas ou improdutivas que você tomou? Tem muita dificuldade em seguir regras e diretrizes e tem sempre problemas no trabalho ou então em outros ambientes por causa disso? Tem dificuldades em fazer planejamento e cumprir metas e projetos? Você tem dificuldade em ser organizado? Então você com certeza vai querer saber o que o controle inibitório tem a ver com tudo isso e, claro, o mais importante, como aprimorar essa importante função cognitiva. E uma observaçãozinha aqui, tá? Se você por um acaso disse, ah, Ivan, mas tudo isso que você disse, na verdade, é sintoma do meu TDAH. Então você precisa saber que sim, isso tem muita relação com ele, mas na verdade, o déficit nessa função executiva é também uma característica marcante no TDA e no TDAH, mas não necessariamente exclusivo dele, tá? Agora, antes da gente entender melhor como essa relação funciona, vamos fazer aqui um pequeno teste, uma brincadeira, na verdade, para você perceber claramente esse mecanismo em ação, para ter uma ideia de como está o teu controle inibitório. Faz o seguinte, segura o telefone como se você fosse digitar. Ele pode estar na vertical ou então na horizontal. Se você tiver no telefone, então você vai usar os polegares para os comandos que eu vou dar. E se você tiver na televisão, usa as mãos, tá bem? Vai aparecer na sua tela aí a sequência do abecedário. Toda vez que aparecer embaixo das letras do abecedário a letra D de dado, você deve levantar o polegar direito ou a mão direita, como se desse um joia, tá? Toda vez que aparecer a letra E de elefante embaixo do abecedário, você levanta o polegar esquerdo ou a mão esquerda. E toda vez que aparecer o J de juntos, você levanta os dois. Tá ok? Então pronto, vamos começar? E aí, como é que você foi? Se atrapalhou um pouquinho ou então tirou de letra? Comenta aqui para mim. Essa brincadeira mostra pra gente um pouco de uma certa desconexão, ou então pelo menos uma falta de sincronia entre o nosso pensamento racional e o nosso comportamento. Agora eu quero te mostrar um outro teste que ficou conhecido como o experimento do marshmallow. Isso aí. Esse estudo foi originalmente conduzido por Walter Mischel na década de 1960 e ele ficou famoso por examinar a capacidade das crianças pequenas de adiarem a recompensa, a gratificação. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right.
I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Agora eu quero fazer contigo outro teste antes da gente finalizar esse vídeo. Ele consiste em você segurar a sua curiosidade alguns minutinhos para ver os resultados desse experimento do marshmallow e os desdobramentos dele. Enquanto isso, eu quero te convidar a descobrir algumas outras coisinhas muito interessantes sobre o controle inibitório. Agora ficou até fácil de você se dar bem nesse teste, né? Quando eu disse as palavras mágicas, descobrir algumas coisas muito interessantes, provavelmente eu já tirei o seu foco dos marshmallows. Pode ser que você já esteja até ansioso para saber o que mais vem por aí. E é justamente assim que, por exemplo, as pessoas que têm TDA ou TDAH têm dificuldade em se manterem focadas numa tarefa. A atenção nada mais é do que a capacidade de ignorar outros estímulos externos, como sons, imagens, sensações físicas ou mesmo internos, como o próprio pensamento e os sentimentos, e se manter conectado ao que quer que seja o seu foco. E o controle inibitório é um processo psicológico e neurocognitivo que envolve a capacidade de você manter a atenção e suprimir ou inibir respostas automáticas, inibir impulsos ou comportamentos inadequados em favor de respostas que sejam mais adequadas, mais planejadas. É uma função executiva do cérebro que desempenha um papel fundamental no autocontrole, regulação emocional, tomada de decisões e comportamento socialmente adequado. Do ponto de vista psicológico, o controle inibitório está relacionado à autoconsciência e à autorregulação, que envolvem a capacidade de você controlar e regular os próprios pensamentos, as emoções e os comportamentos. Essa habilidade é fundamental para lidar com os impulsos e as tentações, adiar gratificações imediatas em prol de recompensas futuras e resistir a comportamentos indesejados. Se você deseja promover o seu crescimento pessoal, uma coisa imprescindível é a capacidade justamente de você identificar, monitorar e modificar os seus automatismos, aqueles processos de forma padronizada que a gente faz sem nem perceber. Isso vai desde pensamentos e sentimentos até a comportamentos. E aqui então, essa função executiva do controle inibitório vai ser crucial no seu sucesso. Agora, lembre-se sempre que existe uma diferença que faz toda a diferença entre o controle e a repressão emocional.
Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque eu fiz um vídeo falando só sobre isso, tá? Eu vou deixar ele aqui para você em algum lugar. Eu aposto que você já tinha até esquecido do nosso pequeno teste do marshmallow, né? Vamos ver como é que isso ficou? All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Esse exemplo mostra como desde pequeno a gente desenvolve alguns condicionamentos de ação, como nesse exemplo a escolha movida por prazeres imediatos ou então por lucros futuros. Mas nem sempre as coisas são tão evidentes como no experimento do marshmallow. Cada escolha, cada decisão que você toma durante cada dia da sua vida apontam numa direção. E dificilmente a gente vai poder atribuir uma mudança ou um resultado significativo na vida a um único fato, uma única atitude, uma única escolha. Na verdade, a direção que a nossa vida toma e os resultados que a gente observa vem de toda uma construção de padrões que a gente faz a partir de como a gente lida com cada experiência, do que a gente escolhe em cada momento, em cada pensamento a gente embarca e também o que a gente decide ouvir, prestar atenção, tocar e etc. Sim, são muitas variáveis e várias repetições que geralmente vão formar e consolidar os nossos padrões de vida. Mas os pequenos momentos podem revelar em que direção a gente está caminhando. Agora, se você pensa que esse experimento acabou por aí, saiba que o fato mais interessante vem agora. Os pesquisadores fizeram um acompanhamento da vida das crianças que passaram por esse experimento ao longo de vários anos, para perceber padrões de resultados em várias áreas da vida, relacionados ao controle inibitório. Os resultados desse estudo mostraram que as crianças que conseguiram adiar a gratificação e resistir à tentação do marshmallow apresentaram melhores resultados em várias áreas da vida. Eles obtiveram melhores pontuações em testes acadêmicos, tinham maior autorregulação emocional e relatavam níveis mais altos de satisfação nos seus relacionamentos. Além disso, essas crianças também apresentaram menor incidência de comportamentos impulsivos, vícios, problemas de saúde mental ao longo da vida. E essas descobertas sugerem que o controle inibitório demonstrado nesse experimento tem uma relação significativa com o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas importantes para o sucesso na vida. É claro que o controle inibitório não é o único fator que vai determinar o sucesso futuro da gente. E tem outros aspectos como o ambiente socioeconômico, educação. Essas coisas também desempenham um papel super importante. Mas esses estudos longitudinais, que a gente chama, que é ao longo da vida, demonstram que o controle inibitório na infância pode sim ser um indicador forte de perspectivas futuras. Se você se saiu bem nos testes, então parabéns. Se você não foi muito bem, fica tranquilo. Sempre é possível melhorar as nossas habilidades cognitivas. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre hábitos de vida e práticas que prejudicam o seu controle inibitório e também indicar hábitos e práticas que vão te ajudar muito aí a fazer tanto a manutenção como o fortalecimento dessa habilidade super importante, tanto a curto como a médio e longo prazo. Então eu estou te esperando no próximo vídeo da série aí.